Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Bem, o vídeo de hoje é uma collab com as amigas. E quem nos convidou para participar dessa collab foi a nossa amiga Fábio Bueno Soares de Oliveira. Nessa collab a gente tem que contar as brincadeiras que brincava quando era criança. E, se for possível, até gravar uma. Então, a seguir eu vou falar o nome das participantes da collab e depois eu vou falar sobre as brincadeiras que a gente brincava quando era criança. Bem, as participantes são Fábio Bueno Soares de Oliveira, Cleudinei Alves, Elisângela Francisca, Lúcia Vlogs Oficial, De Tudo Um Pouco com Esmê, Lá na Roça, Dicas da EBE, Rosiana Oficial, Cantinho da Grazi, Vem Que Tem Variedades Que Sou Eu, Cozinhando com a Família Generoso e Variedades. Essas são as participantes desse vídeo de hoje. Eu espero que assim que acabe de ver meu vídeo, vocês vão até lá verificar quais eram as brincadeiras de quando elas eram criança, tá? E a partir daí eu vou começar a falar sobre as minhas brincadeiras de quando era criança. Bem, as brincadeiras de quando eu era criança eram muitas mesmo. Algumas eu até marquei aqui para falar, mas ainda não falei todas, tá? E aí eu vou explicar algumas, tá? Então, a gente brincava muito de pega-pega, de acusado, brincadeiras de roda, como roda cutia, fui à Espanha, 7 com 7 são 14, vezes 7, 21. O fulano é pedra, aí a gente falava o nome do fulano ou da fulana, e aí era pedra, e depois eu explico como é que é, né? Se essa rua fosse minha, Mandrake, João Bobo, Bate-Manteiga, Salada Saladinha, Senhora Dona Condensa, Pula Corda, 7, Brincadeira de Bandeira Salvar, Amarelinha, Passanel, Choco e 5 Marias e Mailão. Bem, eu vou explicar algumas. Acusado. Acusado era uma brincadeira em que a gente tinha 2 grupos, um grupo ia se esconder e aí o outro ia procurar. Se eles dissessem assim, acusado fulana, aí a fulana vinha correndo para pegar eles antes da barra. Aí se metesse uma mão, era 5, se metesse 2 mãos, era 10. Se não achasse a gente podia pegar o distraimento deles e chegar e fazer o mesmo esquema. Meter uma mão ou 2, que era, uma mão era 5, 2 era 10. Então, esse acusado aí, a gente brincava muito quando eu era pequena, sabe? E daí, teve uma época que, uma vez, que a minha turma de criança foi no grupo escolar Osmar Cunha, onde a gente estudava, que hoje é a Escola Básica Municipal Osmar Cunha, brincar no domingo, porque ele era todo cercado de muro, mas o muro era bem baixinho, a gente podia entrar e não tinha problema, tá? Podia entrar, agora que não pode, tudo cercado, cheio de portão eletrônico, mas a gente entrou e aí veio um grupo de moças também ali da comunidade. Daí assim, a gente foi brincar as meninas contra as moças. Só que as moças, elas não corriam muito, as meninas corriam mais, né? Então, quando a gente ia se esconder, as moças iam espiar, que era para saber onde é que a gente estava e não ser pega de surpresa pela gente. E aí, uma hora o meu grupo foi se esconder e eu fui olhando para trás e falando assim, olha, não vem espiar que eu tô vendo, hein?
Aí, quando eu me certifiquei de que elas não estavam espiando, eu virei para frente. Quando eu virei para frente, fui correr, eu dei com a cabeça num murão que tinha na escola, era um detalhe, um muro bem grande, e rachei a minha sobrancelha. Ai, meu Deus, chegou a aparecer o osso. As moças, todas assustadas, disseram: "Ah, você furou a vista." Aí eu saí correndo, apavorada, para minha casa. E a minha casa era mais ou menos uns 500 metros ou mais, tá? Ou mais. Mas a minha mãe estava na casa da vizinha, porque era um domingo, a minha mãe pegava água lá, e quando ela ia pegar água assim no domingo, sempre ela ficava conversando um pouquinho. Aí uma vizinha que morava perto dessa outra vizinha que a mãe estava, viu que eu estava toda ensanguentada. Ela pegou uma saia, a minha saia, porque a gente usava uma saia rodada, bem bonita, né? E mesmo que levantasse não aparecia nada, porque a saia era muito rodada. Ela pegou a saia, botou assim na frente do meu rosto, para minha mãe não levar aquele choque de me ver toda ensanguentada. Daí quem se desesperou foi eu, porque até então eu não tinha visto o sangue. Mas quando ela botou a saia assim, o sangue começou a correr no meu rosto, eu me apavorei, comecei a gritar. Aí a minha mãe se assustou do mesmo jeito, né? Daí a minha mãe me levou lá numa enfermeira, aquelas enfermeiras assim que trabalhavam com médico e que aprendiam a receitar remédio. Naquela época não tinha nada de restrição, né? Ela receitava remédio, era torta direito. Daí ela receitou um monte de penicilina. Eu tomei um monte de penicilina, tá? Ela fazia o curativo e me dava penicilina. Daí, quando estava quase sarando, o meu irmão deu uma cabeçada em cima lá, arrebentou tudo. Aí tomei mais outro monte de penicilina. E eu tenho até hoje essa marca horrorosa aqui na minha sobrancelha, que divide uma sobrancelha com a outra, para tirar mesmo só se fizer uma plástica. Então, essa é a história do acusado. E ainda não acabou. No próximo segmento eu conto o resto, tá? Sobre o acusado. Bem, gente, continuando a história do acusado, daí o diretor do colégio proibiu a gente de brincar de acusado. Mas quando ele saía, a gente brincava. O que aconteceu um dia? Um dia a minha turma foi se esconder e eu olhava lá do meu esconderijo e via a turma tudo parada. Ninguém se movimentava. Eu ficava pensando, o que aconteceu que elas não estão nos procurando? Aí eu resolvi vir correndo e dar 10 numa das participantes ao contrário. Aí quando eu cheguei e fiz isso, o diretor tinha chegado, estava dando uma bronca em todo mundo e me deu uma bronca que ele disse assim: "Não acredito, como é que tu com essa cabeça quebrada aí, tu ainda está brincando de acusado, desafiando a minha ordem." Olha, mas eu fiquei com a cara no chão. Então, essa é a história do acusado. Aí tem também a história do sete. O que é sete? Sete é aquelas bolinhas pequenas de raquete que a gente jogava uma brincadeira na escola. Tinha um paredão bem alto, a gente jogava bem no paredão alto, numa distância bem grande, e aí a gente tinha que jogar do 7 ao 1, na ordem decrescente. Então, era 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E não podia errar. A cada número fazia um movimento com a bolinha e não podia errar, porque se errasse, aí saía da brincadeira. Então era bem interessante. Eu queria até mostrar essa brincadeira, porque ela era bem interessante, a gente brincava muito. Mas aqui na minha casa até tem paredões grandes, só que no meio ou tem uma televisão, ou tem uma porta, ou tem um espelho, e aí eu não vou poder jogar bolinha porque quebra, né? Porque os movimentos que a gente fazia eram de bem longe mesmo, e não podia errar. Então era brincadeira que a gente brincava muito. Outra brincadeira que a gente brincava muito era essa aí, o fulano é pedra.
como é que era? A gente fazia uma roda e daí ficava uma pessoa no meio e dizia assim, ó. Aí dizia o nome da pessoa, vamos supor que o nome da pessoa fosse Maria. Aí a gente dizia assim, a Maria é pedra da molar, coitadinha da Maria que não sabe namorar. Aí a Maria respondia assim, ó, namorar eu sei, eu não sei é me casar. Então daí a Maria entrava pro meio e a pessoa continuava falando, até botar quase todo mundo no meio, tá? E aqui, ó, é outra aqui, essa aqui, ó, 7 com 7 são 14, 3 vezes 7, 21. Tenho 7 namorados, só posso casar com um. Então, como é que era? Era assim, ó, fazia uma roda também, e aí a gente diz assim, 7 com 7 são 14, 3 vezes 7, 21. Tenho 7 namorados, só posso casar com um. Aí vem assim, a fulana, isso. E aí falava alguma coisa da fulana, que agora eu não me lembro, porque já faz muito tempo, né? E daí botava a fulana pro meio até terminar todo mundo também. Tinha outra brincadeira também que era bem interessante, era Dona Condensa. Dona Condensa, ficava 2 grupos, um do lado, um do outro. E daí a gente, a mãe ia lá e falava assim, bom dia, senhora Condense, a língua de prata, Dona Leolência, o rei mandou buscar uma das filhas para casar. Eu não dou a minhas filhas nem por ouro, nem por prata, nem por sangue da largata, come queijo, requeijão. E daí ia falando um monte de coisa, e daí no final ela mandava escolher um. Aí ele dizia, ela dizia um monte de coisa e ia escolhendo. O resto eu não lembro também. Tinha uma outra também que era bem interessante, que era bate-manteiga. A gente ficava um grupo num lado e um grupo do outro, aí uma pessoa do grupo ia lá, batia na mão de uma das participantes e saía correndo. Se ela fosse alcançada, ela ia para outro grupo. Daí o que acabasse primeiro perdia e o que tivesse mais gente ganhava. E a outra aqui, ó, pula corda, eu acho que todo mundo conhece, né? Amarelinha, eu acho que todo mundo conhece. Aí passar anel, né? Eu acho que todo mundo conhece. Malhão. Malhão é uma coisa que os argentinos jogam muito. A gente jogava quando era pequena. Era uma jogada de madeira. A gente jogava. O primeiro que jogava alcançava uma certa distância. Os outros tinham que ou chegar perto ou passar do que jogou primeiro, né? E aí para ganhar era aquele que jogasse mais longe, né? Outra brincadeira também que talvez vocês não saibam, amarelinho acho que todo mundo sabe, bandeira salvar também penso que sabe, choco. Choco era assim, ficava uma roda onde todo mundo ficava sentado acocada, aí pegava uma bolinha ou uma bola de papel, aí quem estava com a bolinha dava uma volta ao redor de quem estava sentado, e quando a pessoa se distraísse, ela largava aquela bolinha atrás. Se a pessoa não percebesse, ela ia pro soco. Se ela percebesse, ela tinha que correr atrás da pessoa que deixou e alcançar ela antes dela ir para o lugar de quem saiu correndo atrás, né? De quem recebeu a bolinha e correu, né? Aí, se não alcançasse, a pessoa que botou a primeira vez continuava rodando e aquela continuava no soco. Ia também até todo mundo ir para o soco para acabar a brincadeira. Tinha outra brincadeira aqui que a gente fazia, era... Acho que essa rua fosse minha, todo mundo sabe como é que é, acredito eu, né? Pega-pega, acho que todo mundo
Tá, eu acho que pular corda todo mundo conhece. Salada, saladinha, pegar uma corda e botando salada, saladinha bem temperadinha, com sal, azeite, vinagre. E aí as pessoas iam pulando, né? E aí a pessoa ia aumentando a corda, até chegar num ponto que a pessoa não conseguia pular mais. Aí quando ela batia com o pé na corda, ela tinha que ir lá segurar a corda. Então, tinha essas brincadeiras todas, algumas eu acho que eu deixei para trás, não me lembro, né? Eram bem interessantes, a gente brincava muito, a gente se divertia na escola, assim quando se reunia as crianças na casa da gente, quando na rua, porque passava pouco carro, né? A gente brincava, era muito bom fazer exercício físico, era muito bom, não é como é agora, né? Todo mundo só quer computador, telefone, ficar dentro de casa, as pessoas não se exercitam, né? E a infância, assim, passa, assim, com a pessoa parada em casa, né? E aí tinha as 5 Maria. As 5 Maria era assim, ó. Esse saquinho que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, que eu fiz, era 5 saquinhos, tá, gente? Era 5 saquinhos, tá? Eu fiz 2 rosa, 2 azul, 1 verde. Só que o meu neto, muito habilidinho, pegou um dos rosa e perdeu. Então, essa era a brincadeira mais calminha que tinha. A gente brincava muito pouco, só quando à noite, com os irmãos, ou dia de chuva, quando os amigos vinham na casa da gente, porque era uma brincadeira mais calminha. A gente gostava mais de ir para a rua brincar bastante, né? Então, como é que brincava a 5 Maria? Normalmente elas eram cheinhas de pedra ou de areia, mas como não tinha pedrinha miúda e nem no dia que eu fiz a areia estava molhada, eu botei isopor. Então a gente tinha que jogar elas para cima, tá? Assim, ó. Jogar elas para cima e bater com a mão no chão, ó. Jogar para cima, bater com a mão no chão e tentar agarrar o máximo de Marias que a gente conseguisse, mas não era fácil, porque jogar elas para cima, bater com a mão ali e ainda pegar uma já era difícil, imagina pegar as 5. Aqui tem 4 porque sumiu uma, né? Então, e como elas eram de pedrinhas e de areia, elas chegavam no chão mais depressa. Essas ainda demoram um pouquinho porque são levinhas, né? Então, ó, joga para cima, bate a mão no chão e tenta pegar. Eu tenho muita dificuldade de fazer. Quando era criança, tinha mais facilidade, mas quando era... Agora eu não tenho muita facilidade, não. Joga para cima, bate, ó. Viu? Já joguei várias vezes e não consegui pegar nenhuma. Vou tentar fazer até pegar alguma. Ai, não consegui ainda. Não. Ó, consegui pegar uma. Era um desafio, era muito divertido, porque a gente ficava intrigada por não conseguir pegar e ia jogando até conseguir pegar. Mas tinha gente que era muito habilidosa, que jogava para cima, conseguia pegar 1, 2, 3 e até 5, sabe? Ó, viu? Não consegui pegar nenhuma. Elas escapam da mão da gente, não sei se é porque é muito leve também. Não consegui pegar nenhuma ainda. Só consegui pegar uma aquela vez. Ai, consegui pegar uma. Então, era assim, as 5 Maria era bem divertida. A gente também se exercitava bastante, porque tinha que levantar a mão para cima e depois tinha que agarrar, tinha que ter uma tensão bem forte para pegar. É questão de equilíbrio, né? Questão de equilíbrio. Então, era bem divertido, como eu já disse, tinha muitas brincadeiras, muitas. Era bem divertido, tinha amarelinha. Nossa, tinha algumas que eu não lembro, que eu não marquei aqui porque não lembro. João Bobo, por exemplo, João Bobo.
A gente ficava uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, e ficava jogando uma bola e alguém no meio tentando pegar. Se ele conseguisse pegar a bola, a pessoa que jogou ia para o meio. Era bem divertida também. Mandrake. Mandrake, a gente tinha 2 grupos, aí uma saía correndo e a pessoa de outro grupo tinha que dizer mandrake, e na hora que dissesse mandrake, a pessoa tinha que ficar parada do jeito que ficou, tá? Na posição que parou, e daí a pessoa que dizia mandrake estava com a bola na mão, daí ela jogava a bola na pessoa que estava mais perto. Se ela acertasse, a pessoa ia para dentro da roda. E aí ia ganhando quem colocasse mais gente dentro da roda. Eu acho que já falei quase. Era salvar também, era botar as pessoas tudo dentro de um círculo e o outro grupo tinha que tentar salvar sem ser pego, né? As que estavam fora da barra tentavam pegar quem ia tentar salvar. Se pegasse, a pessoa ia para dentro da barra. Eu acho que falei de todas, né? Roda cutia, todo mundo conhece. Pega-pega. Então, brincadeira de roda tinha um monte, né? Tinha um monte, a maioria eu não lembrei aqui não. Não botei porque não deu. Então, gente, é isso aí. Como eu já disse, eu espero que vocês vayam lá no canal das meninas para ver do que elas brincavam, o que tinha de muito interessante, para nos contar, porque cada região tem um tipo de brincadeira, cada época tem um tipo de brincadeira, né? Agora as crianças de hoje também têm, mas é umas brincadeiras assim mais paradas, mais no celular. E eu fico muito preocupada assim com essas crianças muito no celular, né? E eu gostaria que as crianças brincassem mais na rua, correndo, jogando bola. Ainda tinha o futebol, né? Tinha o futebol, tinha o vôlei, né? Tinha taco. Brincadeira de taco, não falei, era super divertida a brincadeira de taco. A gente brincava muito, acho que vocês conhecem, né? É aquele que tem que rebater a bolinha e quando a bolinha vai bem para longe, a pessoa corre e troca de lugar, tá? Aí tem uma barrinha, né? Uma barra triangular. Cada lado tem uma barra triangular. Era muito interessante também essa brincadeira. Também era muito de correr, a gente se exercitava bastante, era muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado das minhas brincadeiras de criança. Com certeza devo ter esquecido alguma. Porque veja, só agora eu me lembrei do futebol, me lembrei do vôlei, me lembrei do taco. E tinha um monte de brincadeira. Tinha a brincadeira de palito, que a gente escondia a mão com o palito e aí tinha que mostrar a mão e dizer onde é que estava o palito. Tinha aquela brincadeira da caixa de fósforo, que a gente colocava um palito numa caixa de fósforo, tentava rodar ela e deixar ela em pezinha. Nossa, tinha brincadeira que não era... Nossa Senhora, como tinha brincadeira, como tinha. Ainda tinha dominó, xadrez. Nossa, é muita coisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal, que deixe seus comentários, diga quais brincadeiras que conhecia, se na região de vocês conhecia alguma dessas, se tinha o mesmo nome, um nome diferente, se a brincadeira era igual. E obrigada por assistir. Boa noite, fique com Deus. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.